Bom, continuando a nossa discussão a respeito do conceito de trabalho, de economia, a gente vai entrar agora no momento mais importante da nossa discussão, que é justamente a apresentação dessa noção de modo de produção, que é fundamental para a economia política e é um conceito essencial dentro do marxismo. Bom, a gente podia começar dizendo que um modo de produção é uma abstração. Então, o modo de produção consiste em modelos teóricos de organizações sociais desenvolvidas nas relações de produção a partir da divisão do trabalho. Seriam exemplos, então, históricos de modos de produção? O escravismo, o feudalismo e, principalmente, é o que mais interessa para nós, o capitalismo do século XIX, do século XX, do século XXI. Bom, quando a gente diz que o modo de produção é um modelo teórico, é muito importante que você entenda que o capitalismo ele não vai se manifestar da mesma forma em todos os lugares do mundo. Existem determinadas particularidades dessas realizações. Mas algumas coisas não variam. É justamente aquilo que não varia entre todos esses lugares capitalistas do mundo que vão permitir que a gente chegue à conclusão de quais seriam as características desse modo de produção. Bom, o Marx, então, ele vai discutir de maneira muito detalhada como é que se dá o funcionamento de um modo de produção. E ele vai pensar justamente nas relações de produção, que vão trazer riqueza, que vão movimentar a economia, que vão trazer tudo aquilo que é necessário para que o homem sobreviva. E o Marx ele estabelecia, então, dois níveis, digamos assim, de funcionamento dessa máquina social. Ele falava da existência de uma superestrutura político-jurídica e ele falava de uma infraestrutura de base econômica. Bom, na superestrutura político-jurídica, a gente vai ter as leis de um país, a gente vai ter a cultura, a gente vai ter a religião, enfim. E por baixo disso, a gente vai ter essa estrutura, essa infraestrutura de base econômica. E seria essa infraestrutura de base econômica que vai acabar comandando, de alguma forma, essas relações de produção e influenciando essa superestrutura político-jurídica, de modo que a maneira como os indivíduos veem a sociedade, como elas avaliam o mundo em que elas vivem, depende muito, na lógica marxista, dessa base econômica. Nesse sentido, quando a gente diz que a gente vive num mundo capitalista, isso vai influenciar todas as formas de organização social, a forma de governo, a maneira como as leis são feitas, o modo como a gente pensa a arte, a cultura, eu repito, a religião, tudo isso de alguma forma vai ser influenciado por essa base econômica. Bom, os críticos do marxismo acabam dizendo que o Marx dá um peso muito grande à economia no estudo dessas relações de produção e no estudo da sociedade. Mas a verdade é que esse conceito tem se mostrado ainda importante para as análises sociais e é uma parte fundamental do pensamento sociológico que você deve conhecer. Vamos lá? Tem um exercício para a gente fazer a respeito disso.